Hoje eu vou falar de um assunto muito legal. Eu vou falar sobre Domain Drive Design voltado para pessoas ignorantes, ou seja, que não sabem sobre o assunto, mas são pessoas muito inteligentes, porque esse assunto aqui, gente, é muito massa. É um conteúdo incrível. Quando eu li a primeira vez esse livro, eu não lembro exatamente, posso até dizer uma data que seja antes da publicação do livro, aí fica chato, né? Mas eu chutaria que eu li esse livro há uns 12 anos atrás, sabe? Eu não sei exatamente quando ele foi publicado, mas tem um bom tempo. Deixa eu ver aqui se eu acho, ó, 2004, né? Então já tem mais de 20 anos. Com certeza eu li esse livro há uns 16 anos atrás, mais ou menos. Eu li quase todo o livro. Eu entendi talvez 40, 50% do conteúdo desse livro, e eu entendi na época, se eu pudesse resumir o livro em uma frase, a minha frase seria: esse livro propõe um resgate à orientação a objetos, tá? E aí, lendo esse outro livro aqui, inclusive tem até um clube do livro sobre esse livro aqui, os principais capítulos já foram abordados e tem um curso prático mostrando como implementar Domain Drive Design. Inclusive, a gente vai usar Domain Drive Design dentro do nosso projeto de ensino à distância junto com os nossos alunos, né? Junto com a arquitetura limpa e tal. E eu queria fazer aqui um aulão sobre as pessoas que não conhecem o que é, porque pensam que é simplesmente padrões, simplesmente é um conjunto de funcionalidades ali de código que você vai implementar, mas é muito mais do que isso, é muito mais profundo. E isso pode impactar, né, o conhecimento desse livro aqui pode impactar a forma como você desenvolve software, tá? E esse livro é muito didático, mais didático do que o da Capa Azul, que é o original, né, do Eric Evans. É um livro muito bom, abre muito a mente de como a gente enxerga o desenvolvimento de aplicações. Eu queria dar uma aula introdutória sobre esse tema e, de certa forma, conversa também com o vídeo passado que eu falei sobre orientação a objetos em projetos maiores. Tem muito a ver com o conteúdo desse livro aqui. Eu queria compartilhar com vocês sobre isso, tá? Então, se você é um ignorante no assunto, né? Mas se você é uma pessoa inteligente, esse vídeo com certeza vai te ajudar a ter uma noção do que se trata esse livro e de como esse livro pode impactar de forma profunda a forma como você enxerga o desenvolvimento de aplicações, mas mais profundo do que isso. Deixa eu voltar para a tela cheia. Ele vai impactar a forma como você resolve problemas na tecnologia. Na forma como você. Não importa, eu vou usar low code, no code, vou usar tecnologia A, B e C, a IA vai fazer uma parte do meu código, não vai, não interessa. A forma como ele propõe algumas ferramentas estratégicas de como ele desenvolve o raciocínio, como isso linka também com o código, vai impactar não só a tua jornada como dev, mas a tua jornada como ser humano que trabalha com a tecnologia, de olhar para as pessoas que trabalham no negócio, conseguir extrair conhecimento ou pérolas que muitas vezes outras pessoas não têm habilidade por enxergar apenas o aspecto técnico e não enxergar também o aspecto humano. Então ele é muito mais profundo do que simplesmente um conjunto de padrões malucos aí, ele que são padrões interessantes, mas ele é muito mais profundo do que isso e vai te dar ali um caminho muito legal para que você possa seguir. Eu vou criar aqui uma nova pasta no meu Obsidian chamado DDD, depois eu coloco no lugar certo, vou colocar aqui um ícone para ficar bonitinho, vou colocar aqui um ícone de código, certo? Embora ele fale muito, eu vou colocar aqui um user para ficar um ser humano, certo? Um grupo de usuários aqui, que tem a ver com comunicação também. E aqui dentro eu vou criar um novo desenho, certo? E vou colocar aqui a tela escura e vou aproveitar para mudar aqui para visão geral DDD. Beleza. Então, vamos lá entender o que é o Domain Driven Design, certo? Opa, design. Então, o DDD ou o Domain Driven Design, né, que é o design de aplicações dirigidos pelo domínio. E aí a primeira pergunta que vai surgir para a gente é o que é o domínio. E eu vou colocar aqui para cima essa resposta do que é o domínio. O domínio tem a ver com o negócio que a empresa trabalha. Então, aqui é um negócio
Eu preciso só trocar o teclado aqui para a versão que eu estou usando. O negócio que a da empresa trabalha. E esse negócio da empresa, essa área de atuação, esse reino, né, ou esse domínio que a empresa trabalha, é exatamente o domínio dela, é exatamente os fluxos, os dados que aquela empresa manipulam, a influência que ela tem ou as interações que ela tem com a área de expertise daquela empresa. Então, pode ser um hospital, pode ser uma empresa de contabilidade, pode ser um escritório de advocacia, pode ser uma clínica médica, pode ser uma empresa de energia nuclear, não importa, ela tem um domínio. E aquele domínio é exatamente aquilo que a empresa faz, é a inteligência do negócio daquela empresa. Cada empresa vai ter um domínio. Cada empresa de uma mesma área de atuação, por exemplo, o e-commerce, elas têm domínios diferentes, porque ela tem fluxos diferentes, inteligência de como ela entende aquele negócio de forma específica e única. Cada domínio é único, assim como a impressão digital é único, e cada empresa tem as suas próprias características. Então, dentro da empresa, você tem aquele negócio, você tem, a partir desse negócio, uma série de especialistas, pessoas que conhecem de forma profunda como as coisas funcionam, tá? E aí, se você pegar assim de uma forma um pouco mais geral e um pouco mais voltada assim para o mundo da tecnologia, você vai perceber que os negócios das empresas vai ter muitos fluxos dentro desse negócio, né? E esses fluxos são importantíssimos e precisam ser modelados, e também dentro do domínio da empresa eles trabalham muito com dados específicos, né? E integrações, dados relacionados àquele negócio, as informações que o negócio precisa manipular. E aí você tem regras, você tem normas, tudo aquilo que a empresa precisa seguir para que ela possa atuar naquele domínio específico de operação. Então, você vai desenhar a sua aplicação orientada à forma como o negócio funciona. Então, isso é um contraponto quando a gente pensa, por exemplo, em um design orientado por tecnologia, que seria o Technology Driven Design. Eu acho que esse livro provavelmente não venderia muito, né? Ou então, Patterns Driven Design, orientado e desenvolvido por padrões de projeto. Será que seria interessante? Você abre o projeto e você vê um monte de nomes estranhos de padrões, você não sabe se é um projeto de energia nuclear, se é um projeto de criptomoeda, se é um projeto de uma empresa de advocacia. Por quê? Porque é meio pasteurizado, né? Padronizado ali com nomenclaturas que não dizem respeito ao negócio. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o Domain Drive Design, né, é o fato de que ele é orientado em cima de algo que eu, como técnico, provavelmente não sei quase nada, certo? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que existe todo um esforço de comunicação e todo um esforço de humildade por parte dos desenvolvedores para tentar entender como o negócio funciona. Entendendo como o negócio funciona, entendendo que o negócio é único e ele é exclusivo e ele é inovador para aquela empresa, você tem por dia 5 mil CNPJs são criados no Brasil, 5 mil empresas. E você tem milhões de empresas no Brasil. Cada empresa tem uma forma específica de se trabalhar. Cada empresa tem suas características e peculiaridades que a diferem das outras empresas. Então, se você pega algo, digamos assim, padrão e simplesmente aplica de forma impositiva, você vai acabar tirando da característica do negócio que inclusive pode ser o diferencial daquele negócio para outros concorrentes da mesma área. Então, nesse aspecto, você pegando, por exemplo, um código gerado por IA de forma genérica, ele vai atender o que é uma conexão com o banco de dados, vai atender, resolver ali uma regra de negócio específica, mas pensando no todo do negócio, como as coisas funcionam, a gente precisa de pessoas que tenham a sensibilidade de conversar com os especialistas do negócio para extrair os fluxos e os dados e conseguir fazer isso de uma forma que represente como a empresa funciona lá no seu domínio. Então, essa ideia de você dirigir o design pelo domínio é exatamente dirigir o design
da forma como a empresa funciona. E aí, isso significa que, a partir do negócio da empresa, você vai extrair essa inteligência e colocar isso dentro do seu código. Esse é o primeiro ponto relacionado ao Domain Drive Design, que tem a ver com a palavra domínio, né? Como que a empresa funciona dentro dos seus fluxos, dados, inteligência e tudo aquilo que ela precisa atender para funcionar dentro da sua área. Quando a gente pensa no Domain Drive Design, aqui nós temos de cara uma divisão muito importante. Então a gente tem aqui o Domain Drive Design e a gente vai sair de um lado para o que seria um DDD estratégico, estratégico, certo? E nós temos um DDD tático. Então, de um lado, a gente vai pensar de forma mais estratégica e de outra forma, a gente vai pensar uma forma mais prática, né? Um DDD tático. Beleza, então a gente tem essa divisão dentro do livro. Muita gente ignora a parte estratégica, simplesmente pula ela e vai para a parte tática, sendo que a parte estratégica, no primeiro momento, porque é o seguinte, quando a gente vive de headline, né? A gente vive de títulos de notícia, é muito fácil, pelo título da notícia, você interpretar uma coisa que não é o que acontece de verdade. E a gente vive dessa forma, né? Na internet. Você vê lá um headline, não, eu vou seguir aquele título, não preciso ler o artigo, não. Eu vou, pelo título, eu já tirei minhas conclusões, já vou emitir minha opinião. Então, o DDD é a mesma coisa, né? Muita gente nunca se deu ao trabalho de ler o livro, de estudar, de refletir sobre o assunto e tal. E aí você fica achando que o Domain Drive Design, se você vai olhar determinados artigos, levam para um lado muito voltado para o tático, para os padrões, que são importantes e que é a parte, de fato, mais complexa é a parte tática, porque é a parte de implementação, certo? O fato de ser estratégico, parecer uma coisa assim maior, grandiosa, na verdade ele é mais simples, mas ele traz uma clareza de como as coisas funcionam e ele vai evitar algumas das pegadinhas mais perigosas que você tem se você simplesmente pular ele e for para o tático. Então, mesmo que você tenha um código que use os padrões corretos, eventualmente da forma correta, você pode ainda cair no que seria uma grande bola de lama, né? Big Ball of Mud, que é, inclusive, um dos modelos que existem de aplicações delimitados, né, descritos aqui no livro, tá? Então, quem vai te ajudar a não ter um código que parece uma grande bola de lama é exatamente o DDD estratégico, tá? Então, eu queria começar com ele. O DDD estratégico, ele tem 3 ferramentas básicas que você vai usar para, de forma mais macro, você entender como o teu projeto funciona, certo? Eu vou comentar aqui um pouquinho sobre essas 3 ferramentas estratégicas. A primeira ferramenta estratégica, não necessariamente, talvez aqui faça sentido que seja na ordem de importância, não sei se é a ordem de importância, mas numa ordem de uma sequência lógica, né? Seria os contextos delimitados, certo? Contextos delimitados é uma ferramenta estratégica dentro do Domain Drive Design que ele vai atender vai fazer o seguinte propósito. Vamos lá. Nós temos, quando a gente pensa, e o pessoal da portaria aqui me ligando na hora da aula. Então vamos lá. Quando a gente pensa em domínio e a gente pensa do outro lado que a gente vai desenvolver um software para atender esse domínio, a gente precisa entender que existem 2 lados de uma equação que é importante, que toda aplicação vai precisar lidar com esses 2 lados aqui. Eu vou colocar os 2 lados, vou colocar aqui uma linha tracejada, e nós temos, de um lado, a parte do problema. Então, nós temos um problema de um lado, que seria o domínio do problema, e nós temos, de outro lado, o domínio da solução, certo? Então, o domínio do problema é o domínio do negócio, como as coisas funcionam do lado do negócio. E o domínio da solução é o domínio do software, que você vai escrever um software, uma solução para atender um determinado problema, para
automatizar fluxos para criar os processos de forma computadorizada e você conseguir ter um sistema que suporte aquele negócio daquela empresa e aquele domínio, certo? Quando você pensa do lado do problema, a palavra da vez, digamos assim, é o domínio. Ou seja, o domínio daquela empresa está do lado do problema. Ou seja, você tem lá como o domínio funciona, os fluxos e tal. A questão é que esse domínio ele é dividido em partes, em subdomínios. Então você vai ter um domínio definido na sua aplicação e você vai ter subdomínios específicos. Eu tenho um subdomínio voltado para autenticação, eu tenho um subdomínio voltado para a parte comercial da empresa, eu tenho um subdomínio voltado para, sei lá, para a parte logística da empresa, ou seja, você vai dividindo aquele domínio, que é uma coisa mais complexa, maior, bem, digamos assim, mais... que é difícil você atacar o domínio de uma vez só, é praticamente impossível, dependendo da empresa, até porque você não tem, dentro de uma empresa, um especialista que entende o domínio da empresa toda. Já imaginou? Você tem uma pessoa dentro do Google, por exemplo, mesmo que seja só o buscador, que entende todo o negócio e a complexidade de ponta a ponta em cada detalhe? Não, ele não vai saber. Né? Imaginando uma empresa que tem vários processos, várias áreas diferentes, né? Setores, departamentos e tal, você não vai ter, abrir aqui a porta no meio da aula, né? Você não vai ter uma pessoa que responde por todos os subdomínios daquela empresa. Então, quando você pensa que um domínio ele é dividido em subdomínios, quando você transpõe isso para o lado da solução, você vai sair do lado do problema e você vai entrar aqui no lado da solução, é exatamente o contexto delimitado do lado da solução que vai atender essa demanda de criar um contexto, algo delimitado que vai atender um subdomínio do teu negócio. Então, eu vou pegar aqui essa bolinha azul e vou colocar aqui a linha tracejada só para dizer que aqui é um contexto delimitado. A mesma coisa no vermelho vai ser um contexto delimitado e a mesma coisa aqui no verde vai ser um contexto delimitado. Léo, vem cá, para cada subdomínio do meu negócio, eu vou ter obrigatoriamente um contexto delimitado do outro lado? Não. Não acontece assim. Muitas vezes você tem uma relação 1 para 1, mas nem sempre isso é verdade, principalmente porque existem domínios do negócio que são domínios ditos genéricos. Você tem 3 tipos de subdomínio lá do lado do problema, ainda do lado do problema, né? Você tem o subdomínio principal, que seria aquele que representa o coração do coração de uma aplicação, ou seja, ali é o centro do negócio daquela empresa. Né? Por exemplo, uma empresa de um hospital, talvez o centro do negócio daquela empresa, daquele hospital, seja a internação. E aí você tem uma internação muito forte, ou a cirurgia, que ela é uma referência nacional para determinadas coisas. Então você tem lá o centro do negócio daquela empresa. Você tem uma empresa de ensino à distância, o centro seria a parte educacional ou a parte de vendas. Tudo bem. Então você tem ali o que seria o subdomínio principal, que é só tem um subdomínio principal dentro de um negócio. Você não tem 2 coisas que são as principais, você tem só que é o subdomínio central, que é o core business daquela empresa. Você tem outros subdomínios que são subdomínios de suporte, que vão suportar, vão ajudar o domínio principal da empresa. Então, por exemplo, vamos supor que o vermelho seja o subdomínio principal, só tem um, e o azul seja o subdomínio de suporte. Então, você pode ter vários subdomínios de suporte para ajudar aquele negócio. E você tem, por exemplo, subdomínios que são genéricos. Quando você pensa tanto no principal como no de suporte, você vai querer, provavelmente, implementar esses subdomínios dentro do lado da solução. Por quê? Porque aqueles subdomínios você tem algo específico da tua empresa. Então, por exemplo, o subdomínio educacional de uma escola de ensino à distância. Não, eu quero implementar. Como serão colocadas as aulas, como serão colocados os capítulos, como eu vou mostrar os artigos, como é que eu vou colocar os anexos, tudo que você eventualmente vai desenvolver, você vai desenvolver dentro da solução, dentro da aplicação que você está construindo. Eu tenho um subdomínio de suporte que vai ajudar o subdomínio educacional, que é um fórum. Ele é genérico o suficiente? Não, eu quero ter um fórum específico
para o meu negócio voltado para a codificação, para ter um editor que eu consiga colocar código de uma forma que funcione bem para os alunos, que fique fácil de entender problemas relacionados à codificação e tal. Legal, então você tem um outro subdomínio chamado de fórum, e esse subdomínio ele dá suporte a o problema principal, né? O subdomínio principal, que é o subdomínio core do teu negócio. Beleza, e você pode ter outros subdomínios, provas, eu vou usar um genérico, alguma solução de mercado? Não, eu vou querer construir as provas dentro da minha plataforma, porque é um subdomínio de suporte para o educacional, mas que tem especificidades do meu negócio, até aí tudo bem. Aí você tem um subdomínio financeiro. Tem uma necessidade de finanças da empresa? Tem. Faz sentido eu implementar isso dentro da minha plataforma? Não, não faz sentido. Eu vou usar um conta azul, vou usar alguma aplicação de mercado que me atende muito bem, porque não tem nada específico do meu negócio que eu não consiga colocar em uma ferramenta que já está pronta no mercado. Ou seja, aquilo ali é um subdomínio, é uma parte do domínio da sua empresa que é genérico, que não tem uma inovação, trabalha exatamente igual às outras empresas e não é a área fim da empresa, é simplesmente uma área meio que ajuda para você administrar aquela empresa. Então, quando vai para o lado da solução, aquele subdomínio ele pode simplesmente não existir, porque ele não faz parte do âmbito da solução por ser genérico. Você pode até usar uma ferramenta de terceiros. Você pode querer integrar aquele subdomínio genérico dentro da sua aplicação? Pode. E aí você pode criar lá um contexto delimitado para integrar com a ferramenta de terceiros? Pode. E eventualmente você ter alguma integração no lado da solução? Sim, é possível. Mas pode ser que inclusive você nem olhe para esse subdomínio do lado da solução, tá? E aí você vai fazer esse mapeamento, entendendo como o negócio funciona, entendendo como as coisas são os termos do negócio, os verbos, as frases, tudo isso, para que você consiga montar toda esse design da sua aplicação orientado ao domínio da sua aplicação. Então, se você tem um domínio dividido por subdomínio, e se a sua aplicação é orientada pelo domínio, muito provavelmente você vai querer ter alguma ferramenta que vai também fragmentar a solução de uma forma que você consiga dividir para conquistar do plano na perspectiva estratégica do negócio. É exatamente isso que a parte estratégica faz. Você vai ter os contextos delimitados para fazer isso. Via de regra, você pode usar um para um, certo? Um subdomínio, você tem um contexto delimitado, um subdomínio, um contexto delimitado. Então você pode tentar seguir essa regra de ouro aqui, lembrando que os subdomínios genéricos ele pode simplesmente não entrar ali no âmbito da solução, tá? Às vezes entra só como uma pequena integração para um sistema de terceiros, mas o mais importante são o domínio principal e os domínios de suporte, tá? Os contextos deles, os subdomínios principal, né? O subdomínio principal e os subdomínios de suporte, e como isso pode transpor, digamos assim, essa organização para dentro do lado da solução. E quanto mais explícita e quanto mais clara estiver ali a definição, melhor será ali provavelmente o design da sua aplicação. Essa é a primeira ferramenta, que é os contextos delimitados. Uma pergunta que surge é o seguinte: Léo, o que é que eu vou colocar nesse contexto delimitado? Isso aqui é uma aplicação separada? Isso aqui é um microserviço? Não importa necessariamente a forma como você vai implementar, o fato é que um contexto delimitado, ele é delimitado, ele tem uma separação do restante. Dentro de um contexto delimitado, eu posso ter todas as regras, eu devo ter todas as regras e o modelo, a modelagem daquele subdomínio da minha aplicação. Então, se eu tenho um subdomínio aqui educacional, então o modelo de cursos, capítulos, aulas, anexos, progressos, aluno, tutores, tudo que tem a ver com educacional vai estar dentro desse subdomínio. Aqui, os fluxos de negócio, os casos de uso também estarão aqui dentro desse contexto delimitado. Léo, e se eu quiser colocar dentro desse contexto delimitado a minha API voltado para educacional, eu posso? Pode. Léo, se eu quiser colocar a minha aplicação web dentro desse contexto delimitado, eu posso? Pode. Léo, e se eu quiser ter apenas uma única aplicação web que usa todos os contextos delimitados da minha aplicação? Pode? Pode. Contanto que você pegue a parte principal,
que é como o negócio funciona, os fluxos, os dados, a modelagem do teu domínio, e você separe isso de forma isolada, e que se você quiser ter uma API só, você pode. Se você quiser colocar uma API dentro de cada contexto delimitado, o contexto delimitado ele não está preocupado em colocar dentro dele apenas a parte técnica. Apenas a parte técnica não, apenas a parte do negócio em si. Você pode ter frameworks e bibliotecas, isso não tem necessariamente a ver diretamente com o conceito de arquitetura limpa. Você pode usar arquitetura limpa? Não, você deve usar arquitetura limpa aqui dentro, né? Que você consiga separar de forma muito clara aquilo que é a forma como o negócio funciona dos frameworks e bibliotecas. Mas a solução, como você vai colocar esses contextos delimitados, é bem aberto e você pode ir para qualquer lado, certo? Aí, a segunda ferramenta que você tem relacionado aqui aos contextos delimitados, e aí eu fico na dúvida se eu mostro uma ou se eu mostro a outra, mas eu vou colocar aqui o mapa de contexto. O mapa de contexto, o que é? Basicamente, você vai definir qual é a relação de dependência que existe entre os subdomínios da sua empresa. Então, o subdomínio do educacional, ele depende de quê? Ele depende do fórum, ele depende do subdomínio de provas, ele depende do subdomínio de vendas. Como é que é a dependência entre esses subdomínios da sua aplicação? No caso de um hospital, por exemplo, o subdomínio relacionado a procedimentos cirúrgicos. Ele depende de quê? Ele depende da internação, ou é a internação que depende dos procedimentos cirúrgicos? A emergência depende da internação, ou a internação depende da emergência? Como é que funcionam os fluxos para que começam em um contexto delimitado, né, em um subdomínio da aplicação e vai para outro? Como é que funciona esse mapa que vai conectar os contextos? Então é exatamente a segunda ferramenta estratégica que você vai definir quem é o contexto que envia dados, que fornece APIs, e qual é o contexto que vai consumir essas APIs que foram fornecidas, né? O que ele tem uma nomenclatura que ele chama de upstream e downstream. Ou seja, como é que funciona o fluxo de dados, né? E o fluxo de dados sai do upstream para o downstream, né? Sempre nesse sentido. Ou seja, ele vai o upstream vai mandando os dados e o downstream vai recebendo os dados. Ou seja, essa é a forma como ele cria essa nomenclatura. Essa relação que existe entre os contextos delimitados tem uma série de nomenclaturas, como por exemplo, eu tenho uma relação conformista. O que é uma relação conformista? É quando um contexto delimitado usa outro contexto delimitado e você não tem como opinar ou exigir que a API daquele contexto delimitado se adeque às suas necessidades. Isso até mesmo dentro de uma empresa. Por exemplo, eu trabalhei num projeto que precisava usar a autenticação do GovBR. Ou seja, o projeto GovBR era a parte específica de autenticação, era um contexto delimitado de autenticação e autorização do governo federal, e a gente tinha um projeto que precisava usar o GovBR como ferramenta de autenticação e autorização para o nosso projeto. Eu não tinha como, para o meu projeto específico, exigir que o GovBR fizesse mudanças lá na API, na forma como eu queria que o sistema funcionasse. Ou seja, eu tinha que me conformar àquela API, aquele contexto delimitado, e usar aquele contexto delimitado dentro da minha aplicação. Ou seja, havia uma dependência da minha aplicação com o GovBR de uma forma conformista, porque eu não tinha como opinar e mudar a API. Já dependendo do projeto, você cria contextos delimitados separados. E às vezes você tem equipes diferentes trabalhando nesses contextos delimitados. E aí você pode conversar com a outra equipe. A gente está precisando de uma API que devolve os dados nesse formato aqui, porque para a gente usar é muito melhor se for dessa forma, porque da forma atual eu preciso fazer 6 chamadas para conseguir os dados de uma forma muito fragmentada, e isso tem sido ruim. De desempenho tem sido ruim assim assado. Aí o pessoal pode te entregar uma API de acordo com a necessidade de um contexto delimitado. Então, há essa troca e há, dependendo do projeto, essa capacidade de negociação entre essas equipes, entre os contextos delimitados. Às vezes, uma equipe faz tudo, né? Todas as partes do negócio, mas dependendo da aplicação, você vai querer dividir isso para projetos, digamos assim, separados, né, e equipes separadas também, tá? Então, a segunda ferramenta estratégica é
o mapa de contexto. E a terceira e última ferramenta estratégica é a linguagem ubíqua. Linguagem ubíqua. Aí, gente, aqui tem essa questão de ubíqua, certo? Que tem a ver com universal. Uma das confusões que tem é você achar que você vai conseguir criar uma linguagem que representa o domínio inteiro do teu negócio. Uma linguagem que seja consistente lá no centro cirúrgico, que seja consistente na internação, que seja consistente na emergência, que seja consistente no suprimento, que seja consistente no jurídico. Não existe isso, né? Então, a linguagem ubíqua, ela é dentro de um contexto. A linguagem é contextualizada, então, para cada contexto delimitado, ou seja, você vai ter uma linguagem ubíqua para esse contexto, você vai ter uma linguagem ubíqua para esse contexto aqui, você vai ter uma linguagem ubíqua para esse contexto aqui, ou seja, você vai ter uma linguagem ubíqua para cada contexto delimitado da sua aplicação. Então, aqui vai ser desenvolvido juntamente entre os especialistas do negócio e os desenvolvedores, né? Mas principalmente os especialistas do negócio vão passar para os desenvolvedores uma forma de se comunicar, uma forma de expressar o negócio usando a linguagem do dia a dia, os verbos do dia a dia, os substantivos do dia a dia, e aquilo ali precisa estar representado no negócio. Então, acaba talvez criando uma barreira de complexidade acidental, né? Que existe uma complexidade do negócio e uma complexidade acidental, que é uma complexidade voltada para escolhas de tecnologias, escolhas técnicas que você eventualmente faça. E complexidades acidentais desnecessárias geram custos para o teu negócio, geram gastos também desnecessários. Então, vamos supor que você tem um negócio que é todo em português. Todas as expressões são ditas em português. Todas as frases no dia a dia do negócio são frases em português com expressões em português. Será que faz sentido você criar um projeto todo em inglês, criar todo um mapeamento de expressões do negócio para expressar no código sem que isso seja necessariamente um projeto que tem pretensões internacionais, é um projeto local, é um projeto que vai rodar somente no Brasil, seguindo as leis e os regimentos brasileiros e não tem essa expectativa? Talvez escolher uma língua estrangeira para um negócio que é prioritariamente nacional e que vai ter uma forma específica de trabalhar pode ser uma escolha ruim ou não, dependendo das pretensões da empresa de levar esse sistema eventualmente para fora do Brasil, tá? Então, a ideia é que o sistema, em última análise, ele tenha que refletir até os textos que você usa na conversa cotidiana do negócio. As expressões dos especialistas precisam ser mapeadas e representadas também no código dentro dos contextos delimitados. Aí, o que é que acontece? Que é isso que é muito importante, certo? Ó, vamos supor que você tenha, dentro desse contexto delimitado aqui, imaginando um cenário de um hospital, um modelo, uma entidade chamada paciente, certo? Então você tem aqui um paciente voltado para a ideia da emergência de uma empresa, de um hospital. Beleza, você tem aqui um outro contexto delimitado que também tem esse conceito de paciente. Aí você pergunta, então quer dizer que eu tenho que pegar esse paciente e jogar em alguma coisa tipo genérica ou algum tipo compartilhada para usar o mesmo paciente dos dois lados? Muito provavelmente não. Por quê? Porque é possível que para um determinado contexto delimitado, o paciente ele tenha dados completamente diferentes do dado de um outro contexto delimitado. Como assim, Léo? Vamos supor que um contexto delimitado seja a internação. E lá na internação você tem um paciente. Aí no paciente você tem um prontuário, você tem as visitas do médico, você tem a evolução, você tem a anamnese, né, que é o exame ali feito, você tem várias informações do paciente voltados para o dia a dia da internação de um paciente ali no hospital. Um outro contexto delimitado é o contexto de suprimentos. Você tem uma área de suprimentos que vai ser a partir dessa área que
os equipamentos específicos para um procedimento de alto custo serão demandados para ser comprado através de um fornecedor externo. Às vezes essa demanda veio por ordem judicial e você tem, para uma demanda de algo ali do suprimento, a possibilidade de anexar um paciente. E aí esse paciente vai ter anamnese, vai ter a evolução do quadro dele. Não, você tem um paciente, um CPF ali bem mais simples para estar anexado a uma solicitação dos suprimentos para uma válvula no coração Y, sei lá, XYZ. Né? Eu estou pegando um caso aqui que aconteceu com a minha família. E aí, beleza, você tem um paciente associado a uma solicitação da área de suprimentos do hospital para obter um equipamento de alto custo para um determinado procedimento médico. Ou seja, o nome é o mesmo, mas os dados são diferentes. E se você joga o mesmo dado de um lado para o outro, você vai perceber que você vai ter, muito provavelmente, uma violação do princípio número 1 do SOLID, que é o Single Responsibility Principle, um princípio de responsabilidade única. Isso não quer dizer que você vai ter apenas um único atributo dentro do objeto, né, uma única função dentro do objeto, mas aquele objeto ele se propõe a representar um conceito de negócio e aquele conceito é diferente dependendo do contexto da sua aplicação, certo? Aqui seriam as 3 ferramentas estratégicas e nós temos as ferramentas táticas. Está demorando muito a aula, eu falei muito relacionado a essa parte do plano estratégico, né? Mas eu quero deixar claro para vocês que quando vocês forem para a prática, isso conecta, gente, direto com a prática. E quando você vai organizar o teu código, você vai organizar de preferência fisicamente separado os contextos delimitados. Então, se for criar uma plataforma de ensino à distância, vai ter lá um projeto chamado educacional, que vai ter a parte web separada, a parte de negócio separada, tudo no seu devido lugar. Quando eu for criar um fórum, eu crio separado. Gente, é tão legal quando você consegue separar as coisas e entender de forma clara como essas áreas se conectam e você consegue desenvolver essas funcionalidades de forma independente do todo, fica muito organizado. Quando você coloca tudo junto, vira uma grande bola de lama, as dependências você nem sabe exatamente quem depende de quem, dependências cíclicas, e aí fica uma maior confusão aí no teu projeto. Isso aqui que eu estou mostrando para você, a gente tem feito junto com os nossos alunos, a gente está bem no início ainda do projeto de ensino à distância, a gente tem pegue isso e contextualizado para dentro da parte do nosso projeto EAD, a gente vai construir os contextos delimitados, a gente vai separar a nossa aplicação, você que quer empreender, que quer montar aí o teu SaaS, né, a tua aplicação, e você às vezes tem dificuldade de saber como organizar a aplicação, aqui embaixo vai ter um link para você conversar com a nossa equipe no WhatsApp e entender como é que funciona a formação Dev. Nós temos tantas coisas legais, são mais de 600 horas de conteúdo. Nós temos a formação Dev Express, dentro da formação Dev, que você tem um curso expresso para você desenvolver sua primeira aplicação full stack. A gente tem a parte de IA, eu estou prestes a gravar aí um curso de agentes de IA dentro da formação Dev. A gente vai colocar, já tem os planos, né? Já tem funcionalidades que vai usar a parte de LLMs dentro da nossa aplicação. A gente também vai usar agentes de IA, só que de uma forma muito profissional. Então, se você quer entrar assim na estufa, né, e crescer mais rápido como desenvolvedor, se você quer realmente ter uma experiência para muito além de um curso, né, muito mais do que um curso, é uma experiência de desenvolvimento. E a gente tem aulas ao vivo, né, que eu faço, mostro, a gente tira as dúvidas. E se você gostou desse conteúdo, né, deixa o like, compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Né? Quem sabe eu gravo a parte 2 desse vídeo falando especificamente da parte tática, que é também muito legal, né? Os padrões de projetos e como que a gente modela a nossa aplicação orientada a objetos de uma forma real. Léo, por que isso é orientado a objeto? Porque você está orientando como o negócio funciona, as relações dos objetos, os dados, né? E como o projeto é dividido, você consegue ver tanto isso de um ponto de vista macro, como é o caso aqui estratégico, como também através de um ponto de vista mais específico ali do negócio, né, mais tático e mais voltado para os padrões aplicados na prática. E tudo isso é explicado, mas muito mais do que explicado, é mostrado de forma
concreta para você dentro dos projetos. E o mais legal é que o código-fonte vai ser dos nossos alunos. Os nossos alunos terão a possibilidade de usar o código-fonte para criar os seus próprios projetos, para desenvolver suas soluções. Só isso já vale muito mais do que o que a gente cobra dentro da formação Dev. O que dirá se você tiver, além disso, 600 horas de conteúdo gravado, você tem projetos em equipe, clube do livro, tá? Um clube do livro que vai já sair, eu estou bem pertinho de gravar esse aqui de como escrever boas notas, que vai revolucionar a forma como você estuda, tá? É muito massa, eu fiz até um vídeo falando como a organização desse livro parece com o React, né? Fazendo conexões com a nossa área de desenvolvimento. Então, se você tem interesse, converse com a nossa equipe no WhatsApp. A gente vai ter uma equipe especializada para te ajudar a entender qual é o melhor cenário aí que você está vivendo naquele momento e que a gente possa te encaminhar para o caminho certo. Beleza, gente? Então é isso. Um grande abraço. Espero que vocês possam ter gostado dessa aula e a gente se vê na próxima aula falando de mais algum tema legal, de mais algum assunto que seja impactante aí na tua jornada de desenvolvedor.